Que bom poder estar aqui e compartilhar a palavra de Deus para a nossa edificação. E uma coisa muito importante que todos nós, todo aquele que crê em Cristo, que confessa Cristo como Senhor e Salvador, ele precisa entender que todo ser, todo homem, ele é restaurado. E uma das coisas que a gente vê dentro da grande metanarrativa das Escrituras é que o que é restaurado é a comunhão, é o andar. Segundo Moisés, ele vai trabalhar muito esse contexto, essa ideia de andar com Deus em Gênesis, mas esta ideia de andar com Deus, ela é desenvolvida em todas as Escrituras. Começando ali em Gênesis capítulo 3, versículo 8, quando Moisés diz que Deus andava, passeava com o ser humano, e no mesmo versículo fala que ali o homem se escondia ali de Deus, né? Porque houve o pecado e interrompeu esse andar, esse caminhar, essa intimidade que o homem tinha com Deus. Então, desde então, a ideia então é fazer com que as pessoas voltem a andar com Deus. A ideia é que o andar de Deus e o homem seja restaurado. E nesta noite eu quero trabalhar com esta ideia de que o nosso andar com Deus precisa atrair outros também a andar com Deus. É um andar com Deus e a grande comissão, e pregar o Evangelho. E nesta noite eu quero trabalhar a ideia de que a forma como nós andamos com Deus, já que nós temos o nosso andar com Deus restaurado, precisa atrair outras pessoas a também andarem com Deus. A gente vê isso, por exemplo, em Enoque, Gênesis 5, 24, quando fala que Enoque ele andou com Deus e já não era porque Deus o tinha tomado para si. E é interessante que a narrativa ela trata e viveu tantos anos e morreu. E viveu tantos anos e morreu. Até que quando chega Enoque, essa narrativa ela é quebrada. E é bem abrupta, né? Ela é quebrada assim, de forma muito radical. E o mesmo verbo que é utilizado para dizer que Enoque andou com Deus é a mesma raiz do verbo em Gênesis 3:8 para dizer que Deus andava pelo jardim, passeava pelo jardim e tinha comunhão com Deus. Vemos isso também em Noé. A mesma raiz do verbo para dizer que Noé andava com Deus é a mesma raiz utilizada para falar do andar com Deus e com o homem antes da queda. Aí chegamos então na narrativa dos patriarcas, começando ali com Abraão, a ideia de o andar com Deus e abençoar as nações e abençoar outros povos, abençoar todas as famílias da terra, também traz a ideia de um andar restaurado com Deus. E a palavrinha saiu, pois, Abrão, né, na época, no versículo 4, e até no versículo 3, versículo 3 saiu Abrão, e no versículo 4 partiu Abrão, também a mesma raiz do verbo andar, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 8. A gente percebe isso em toda a narrativa do Antigo Testamento. A gente chega no Novo Testamento quando fala que Lucas fala que Zacarias andava com Deus. João Batista, ele apontava o caminho para Deus. Os discípulos andaram com o Mestre. A gente vê esse mesmo conceito sendo desenvolvido em Paulo. Então, andar com Deus, ter esse andar restaurado, faz parte da grande comissão que todos nós aqui temos de atrair outras pessoas a andarem com Deus pelo seu exemplo. Mas eu quero nesta noite me valer do texto de Tiago, capítulo 3. Eu quero convidá-lo a abrir suas Bíblias ali em Tiago, capítulo 3. Nós vamos ver do versículo 13 ao versículo 18. O pessoal fala que o nordestino ele fala muito rápido, então vou procurar falar mais devagar, tá? Então, Tiago, a carta de Tiago, do apóstolo Tiago ali, considerado aí irmão ou meio-irmão de Jesus. Vamos ler capítulo 3, dos versículos 13 ao versículo 18. Por quê? Nós vamos discorrer a ideia, o conceito de andar com Deus, mas não de qualquer jeito. Você não quer ninguém andando do seu lado sujo, maltrapilho,
né? Fedendo. É muito ruim andar com uma pessoa assim do lado, né? Pois é, Deus também não quer andar com gente assim. Deus quer que, ao ser restaurado esse andar, nós vivamos de maneira sábia. Não é andar de qualquer forma com Deus. Eu quero desenvolver esse conceito aqui na carta do Tiago, no capítulo 3. Vamos ler então o versículo 13 ao versículo 18. Diz assim a palavra de Deus: quem entre vós é sábio e inteligente? Mostrem mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem imitais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins, de males, né? A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável ou ensinável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Que desafio andar com Deus e fazer com que outras pessoas também andem com Deus, sejam atraídas a andar com Deus pelo nosso exemplo, pelo nosso bom exemplo, ou como o Tiago diz, pelo condigno proceder. Então, me valendo desse texto de Tiago capítulo 3, versículo 13 ao 18, eu quero apresentar uma sabedoria antiga para uma vida pós-moderna. É importante destacar que Tiago, ele é alguém muito importante na história da igreja primitiva. Nós sabemos que à luz de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 7, que provavelmente Tiago se tornou cristão como resultado de uma aparição especial do Jesus ressurreto. Além de estar entre aqueles que esperavam a descida do Espírito Santo, em Atos capítulo 1, versículo 14. Tiago, então, ele torna-se líder da igreja em Jerusalém, à luz de Atos 15, versículo 13, 21, versículo 12, Gálatas 1 e 19. E ele se torna ali uma pessoa proeminente dentro da igreja em Jerusalém, sendo ali um dos presbíteros, um dos líderes ali, um dos pastores ali da igreja em Jerusalém. Quanto à sua morte, a tradição posterior, ela vai confirmar o fato de que Tiago foi martirizado por judeus hostis, provavelmente ali no ano 62. Podemos concluir então que a epístola ela foi escrita por Tiago, o irmão ou meio irmão de Jesus, de Jerusalém. E ela foi escrita para judeus cristãos que estavam sendo oprimidos por seus compatriotas judeus. Essa carta ela foi escrita aí provavelmente no ano 45, no ano 49. Então, fazendo dela, claro que existem muitos debates, muitas posições quanto qual a primeira carta, qual o primeiro livro do Novo Testamento, mas é provável que Tiago tenha sido a primeira carta, a primeira epístola do Novo Testamento. E Tiago escreve essa carta para, primeiro, encorajar os irmãos ali, que estavam passando por provações. Ele escreve essa carta para advertir, porque ele também escreve para demonstrar aos ricos contra a falsa noção judaica de que as riquezas eram um sinal suficiente e necessário de bênção de Deus. Não só encorajar, não só advertir, mas também exortar. A epístola ela possui uma média de um imperativo a cada 2 versículos. Isso é muito interessante. E a maior frequência do Novo Testamento quanto a imperativos, enquanto a ordens, a exortações. Tiago ele tem a preocupação de que seus leitores se tornem praticantes e não apenas ouvintes da palavra. Ele ensina que a fé deve ser seguida de obras, de modo que a fé sem obras é morta. E um homem sábio é compreensivo. Um homem sábio e compreensivo vai demonstrar, por meio das obras, por meio de uma vida piedosa, por meio do condigno proceder, por meio de um verdadeiro andar, de um andar restaurador com Deus, uma vida de humildade, uma vida piedosa, que vem então, não de uma sabedoria terrena, como nós vamos ver, mas de uma sabedoria celestial, que é vital para a vida com Deus. Essa fé, ela é vital e operante, desta forma sendo capaz de salvar a vida.
Então ele coloca muita ênfase no controle, por exemplo, da língua, como marca do homem religioso e do homem piedoso, do homem perfeito, Tiago 3:2. Isso pode nos dever ao fato de que havia guerras e contendas. Logo no capítulo 4, versículo 1, e a maledicência, no capítulo 4, versículo 11, entre a própria igreja, entre os próprios leitores. A ler, para quem Tiago escreve essa carta, melhor dizendo. Ele não só exorta, não só encoraja, não só adverte, mas também ele ensina. Então, Tiago ele escreve essa carta com ênfase de que os seus leitores deveriam aprender a como viver sabiamente. Alguns de seus leitores estavam limitados a uma fé meramente verbal. Muitos deles estavam limitando a sua fé apenas a uma profissão verbal. Tiago capítulo 2, versículo 19. E as palavras encorajadoras mais despidas de amor, Tiago capítulo 2, versículo 15 ao versículo 16. Então, se você parar essa semana só para ler a carta de Tiago, vocês vão tirar, com certeza, muitos ensinamentos e serão, com certeza, encorajados a viver piedosamente diante de Deus e das pessoas. E as pessoas, ao verem vocês, todos nós, andarmos piedosamente diante de Deus, elas são constrangidas, atraídas também a andar com Deus pelo nosso bom procedimento. Então, desta forma, o propósito da epístola, da carta ao Tiago, é encorajar a aplicação do cristianismo à vida ética, à vida diária, apresentando respostas adequadas às provas da vida real que confrontavam os seus leitores. E não é diferente. Por isso que, nesta noite, eu quero tratar dessa sabedoria que é antiga, mas que é para uma vida pós-moderna. É para mim, é para você, é para todos nós que andamos com Deus, que já temos o nosso andar com Deus restaurado. E o seu vizinho, o seu colega de trabalho, seu familiar, ao ver a forma como você anda com Deus, ele será atraído para também andar com Deus. Agora, durante a história, a carta de Tiago ela já foi alvo de muitos críticos, de muita crítica. Então, tais críticas, dizem eles, os críticos, demonstram a força suficiente para rejeitar, por exemplo, a sua canonicidade. Por exemplo, quanto à forma e gênero, alguns críticos ou alguns intérpretes questionaram por qual motivo a carta começa como se fosse uma carta, com uma saudação, com uma introdução, mas logo depois ela não apresenta características epistolares. Ou ainda, questionam também o fato de Tiago não seguir nenhum argumento claramente discernível, inclusive passando algumas vezes de um tópico para o outro sem nenhuma razão aparente. Então, a carta de Tiago ela sofreu muitas críticas quanto a isto. Há críticas também, por exemplo, quanto à organização do material, por meio de palavras-chave e não através de uma progressão lógica de pensamento. Então, quem lê a carta de Tiago, eles começam a perceber que, olha, tem essas coisinhas aqui, tem essas falhas aqui. Será que essa carta é de fato canônica? Será que ela é de fato a palavra de Deus? Ao meu ver, essas críticas, todas elas não respeitam nem o contexto histórico, nem o contexto literário da carta de Tiago. A carta de Tiago, por exemplo, muito parecida com o livro de Provérbios e até mesmo o Sermão do Monte, ela se mostra uma carta altamente prática. O próprio Lutero, por exemplo, teceu sua crítica quanto ao conteúdo da carta por apresentar, segundo o reformador, uma teologia superficial, sem um corpo doutrinário, como se um teólogo não pudesse escrever sermões práticos. Lutero ele foi além, pois Lutero afirmava um suposto equívoco de Tiago quanto ao debate entre fé e obras, em que parece ir contra a ideia paulina de salvação pela graça. Inclusive, Lutero ele foi muito infeliz numa expressão quanto à carta de Tiago, quando ele fala que a carta de Tiago é uma carta de palha. Bom,
Tiago apresenta aquilo que o Balkman chama de sabedoria parentética. Ou seja, a natureza da carta de Tiago é claramente percebida por meio de sermões eloquentemente sacros. E seus ensinamentos são morais, são práticos, são evidenciados, então, pela praticidade do andar com Deus, do viver com Deus. Neste sentido, observamos que todas essas críticas não respeitam nenhum contexto histórico, nenhum contexto literário. Por exemplo, observamos quanto ao gênero da carta de Tiago, uma literatura aforística, ou seja, um breve texto que traz consigo um fundamento que, numa sentença filosófica, pode denotar um pensamento teórico ou moral, prático ou moral. Assim, uma máxima de Tiago, por exemplo, a fé sem obras é morta, ela explicaria uma regra, um princípio moral numa sentença só. Tiago tinha esse objetivo, não tinha aquele objetivo tanto de Paulo, de construir o argumento, de desenvolver o argumento. Ele queria algo prático, que as pessoas vivessem isso na vida delas. Pois é, queridos irmãos, é entre aforismos e tratado de sabedoria que Tiago estabelece, então, ao meu ver, um tema unificador da sua carta. E é justamente sobre isso, nosso andar com Deus, nossa devoção a Deus. Nossa devoção a Deus e ao Senhor Jesus Cristo com um compromisso indiviso, vivendo uma vida piedosa para que outros vejam o nosso bom exemplo e também sejam atraídos por eles. Este me parece ser o tema central. E como é que seus leitores deveriam devotar sua vida a Deus? Como é que nós devemos devotar a nossa vida a Deus? Ao olhar a carta de Tiago, no capítulo 1, versículo 17, os seus leitores deveriam devotar suas vidas a Deus ou deveriam andar piedosamente para que outros também fossem atraídos a Cristo? Quando estes lembrassem que toda boa dádiva vem então do Pai, que é perfeito, do dom perfeito que vem de Deus, nosso Senhor, aquele que não tem variações e que não muda. No versículo 25, os leitores deveriam andar com Deus, devotar suas vidas a Deus, quando observassem a lei perfeita que traz a liberdade. A gente percebe também que essa devoção, esse andar com Deus, deveria acontecer quando os leitores obedecessem à lei do reino. Tiago capítulo 2, versículo 8. Ou ainda, como Abraão, sua fé fosse aperfeiçoada por suas obras. Capítulo 2, versículo 22. Tiago 3, 2, então, afirma que cada um deles deveria buscar ser perfeitos. Portanto, como para Provérbios o princípio da sabedoria era temer a Deus, para Tiago, andar piedosamente, ser sábio, é devotar sua vida a Deus e ao Senhor Jesus Cristo, com um compromisso indiviso, não partidário. Mas como é que Tiago evidencia para os seus leitores a forma, a maneira como eles deveriam viver? E é então, nesta perícope aqui, nesse parágrafo que nós acabamos de ler, que Tiago responde de onde vem essa sabedoria que amarra, que é o centro unificador de toda a sua teologia. E nesta noite, eu quero compartilhar brevemente 3 maneiras que Tiago evidencia isso. Eu gostaria que vocês me acompanhassem. Deus me deu alguns privilégios de ter algumas experiências na vida. E uma delas foi servir as Forças Armadas. E eu servi a Marinha, ali em Natal, né? E é interessante que eu lembro de uma vez que lá tem a ceia. A ceia é um lanche que dá no finalzinho da noite. Não sei quem aqui já serviu as Forças Armadas, mas tem a ceia, né? E naquele dia, naquela noite, eu estava de serviço e eu falei assim, bom, eu vou pegar o meu lanche depois que eu voltar do posto de serviço. Eu tinha que ir até o posto e ficar lá no meu quarto de hora. E aí eu já pego o meu lanche, que naquele dia, eu nunca vou esquecer disso, era pão de queijo, e eu amo pão de queijo, e jacuba. Jacuba é um suco de tangue. Aquele suco de pozinho, né? E jacuba, na língua indígena, significa água suja, tá? Pois é, esse é o top. Então, era sempre jacuba, o suquinho de pozinho lá, o suquinho de tangue e o pãozinho de queijo.
E falou, ó, depois que eu sair do meu posto, eu vou passar lá e vou pegar meu pão de queijo, chego, tomo um banho, lanche e vou dormir, porque eu tinha que render outra pessoa em outro momento. E aí eu passo, cansado, nossa, fuzil pesado, eu já estava com sono, cansado. A única coisa que eu queria era passar lá, pegar meu pão de queijo, ir para o quarto e tomar um banho, descansar e comer meu pão de queijo, tomando uma boa jacuba. Quando eu chego lá, não tem pão de queijo. Ué, cadê o pão de queijo? Algum espertinho, que sempre tem um espertinho, pegou vários pão de queijo. E não só eu, mas outras pessoas também ficaram sem um pão de queijo. Ficaram sem um pão de queijo. Tudo bem, foi dormir, estava com sono mesmo. E no outro dia, o sargento ficou sabendo de que alguém pegou mais pão de queijo do que deveria pegar. E então, o sargento fez o seguinte. Ele pegou todo o pelotão que estava de serviço, colocou um do lado do outro, e ele passou pelo pelotão. Ele falou assim, quem foi o infeliz? Quem foi o bisonho que comeu pão de queijo? Dê um passo à frente. Se você quiser saber o restante da história, eu posso contar depois. Eu vou contar depois porque a gente sofreu um pouquinho, tá? Mas tudo bem, eu vou contar. Ninguém deu o passo à frente e o sargento falou assim, então todo mundo vai cair com 30 flexões. E assim, ó, é muito ruim fazer flexões, né? Terminou as flexões, o sargento falou assim, de pé 1, 2, todo mundo de pé. E o sargento fez a mesma pergunta. Quem comeu pão de queijo, deu um passo à frente. E aí ninguém deu um passo à frente. O sargento, então todo mundo vai cair com 50 flexões. Quando a gente já estava na posição, aquele bisonho falou assim, sargento, fui eu. Me parece que teve outras pessoas também, não foi só ele. Mas ele foi o que se rendeu lá e confessou o seu pecado, né? Então esse foi o fim da história. Mas esse exemplo me lembra muito o que Tiago está fazendo aqui. Olha bem o versículo 13. Ele faz uma pergunta. É como se Tiago colocasse todo mundo enfileirado, um do lado do outro, e passasse. E ele falasse assim, ó, ele perguntasse, quem dentre vós, ou quem entre vós é sábio e inteligente? Quem? Dê um passo à frente. Me parece que Tiago está fazendo a mesma coisa que o sargento está fazendo aqui. E a imagem é esta. É como se Tiago colocasse todos nós em uma fileira e ao passar ele perguntasse, quem dentre vós, da igreja bíblica dos irmãos, é sábio e inteligente, dê um passo à frente. Tiago, então, ele utiliza aqui 2 adjetivos nesta pergunta. Sábio e inteligente para continuar sua advertência quanto aos pecados da língua. Se você voltar o texto um pouquinho, você vai perceber que ele trabalha, ele critica. Inclusive, os mestres não estavam passivos disso. Nem os mestres estavam isentos também do pecado da língua, pois poderiam utilizar a sua língua, sua fala de forma abusiva na busca de sua agenda teológica e até mesmo dividir a igreja por causa do mau uso da língua. Eles tinham a informação, eles dominavam o campo teórico, mas poderiam ser tolos quanto aos pecados da língua. E Tiago, então, ele vai utilizar as metáforas, por exemplo, quanto a um leme, que é pequeno, mas que muda o rumo de um barco gigantesco. Tiago, então, ele parece sugerir que os seus leitores estavam cônscios dos problemas práticos de interpretação, de uma má interpretação, ou de intemperança e imprudência no uso da língua, no uso da sua linguagem. E que poderiam ter mais interesse na eloquência das palavras do que na solidez de sua conduta. Talvez a gente domine o campo teórico das Escrituras, da eclesiologia, da igreja, da liturgia do culto, mas talvez nos falte prudência lá no seu contexto de trabalho, no meu contexto de trabalho, na escola, na universidade, seja o uso da língua, seja nas motivações. Tiago, então, ele deixa claro que a epistemologia, ela não está, o conhecimento não está dissociada da ontologia, do ser. Que essa ortodoxia, essa doutrina correta, ela deve gerar em cada um de nós uma conduta, uma ortopraxia correta. Precisamos aprender aqui agora, queridos irmãos, que o ser precede o saber. Podemos ser expert, podemos ser muito inteligentes quanto ao campo teórico,
mas pouquíssimos práticos. Tiago, então, ele continua a sua ênfase a usar o verbo mostrar. Então, estamos todos nós em uma fileira, um do lado do outro, ele passa e ele pergunta: quem dentre vós aqui é sábio, inteligente e dê um passo à frente? E antes de você dar esse passo, ele diz: mostre. E é interessante que o verbo mostrar aqui, ele tem mais uma força de provar. O verbo aqui mostrar, ele tem mais um sentido de provar. Ou seja, se você é sábio, se você acha que deve dar o passo à frente, você deve provar com atitudes para que as suas declarações sejam aprovadas por suas ações. Você tem coragem de dar o passo à frente? Você se considera sábio e inteligente na sua conduta, com sua família, com seu irmão, com a liderança da igreja, com seu colega de trabalho, com seus familiares? Você se considera sábio e inteligente? Você daria esse passo? Que o homem ofereça provas verdadeiras de que possui sabedoria e entendimento. Que confirme esse fato por meio de sua conduta. Não de qualquer jeito, mas humildemente, com mansidão. Para Tiago, a verdadeira sabedoria e o verdadeiro entendimento era demonstrado com humildade. Poderíamos desenvolver esse tema sobre humildade nas Escrituras de forma que precisaríamos de meses só para desenvolver esse tema e tentar exaurir esse tema. Nos Evangelhos, na teologia paulina, no Antigo Testamento, no próprio Jesus. Mas Tiago reconhece que o andar restaurador com Deus é um andar de humildade. É um andar em que nós reconhecemos quem de fato nós somos e quem é Deus. Prove, então. Você está pronto para dar esse passo? Então prove. Prove com humildade. Prove com atitudes. A conduta, ela sempre vai falar mais alto que palavras. Meus queridos, Tiago, então, ele incentiva o homem sábio a mostrar, a provar, por meio de sua conduta, que recebeu o dom da sabedoria. Assim como Tiago, no capítulo 2, versículo 18, diz: mostre-me a fé, mostre-me a sua fé sem obras, sendo impossível separar a fé das obras. Tiago também nos diz: mostre sua sabedoria em mansidão, mediante um bom proceder. Você e eu podemos até conhecer, mas esse conhecimento não necessariamente resultará em sabedoria. A verdade é que o conhecer não me torna necessariamente sábio. A teologia, os ensinos das Escrituras, os cursos, decorar versículos, tudo isso é muito bom e é importante. Mas isso não me torna necessariamente sábio. Isso não me torna necessariamente um bom exemplo de um verdadeiro andar com Deus. Para que outros, ao verem o nosso exemplo, também queiram andar com Deus. Devemos ter uma consciência correta, adequada de nós mesmos. E é justamente isso que Tiago faz. Enquanto ele passa na fileira e pergunta quem é sábio e inteligente, ele está forçando seus leitores a pensarem, a conhecerem, a terem uma autoconsciência de si mesmos. É isso que Tiago faz. Por isso, se você quer ser sábio, se você quer devotar a sua vida a Deus, se você quer andar com Deus e que este andar convide, atraia outros a também andarem com Deus, você precisa andar de forma humilde, reconhecendo quem você é, de forma prática, com uma conduta exemplar diante de Deus. Mas também uma outra maneira de demonstrarmos sabedoria. Há uma outra maneira de andarmos com Deus, para que outros também sejam atraídos a andar com Deus. A segunda maneira de você ser sábio e devotar sua vida a Deus e ao Senhor Jesus Cristo, com compromisso indiviso, é não ter uma mente dividida. É não ter uma mente confusa. Olhe comigo, então, a partir do versículo 14, Tiago, ele começa dizendo: se pelo contrário,
Pelo contrário de quê? De ser sábio e inteligente, ok? Olha, se vocês não dão esse passo, se pelo contrário vocês não se consideram sábio e inteligente, tome cuidado. Tome cuidado. Se pelo contrário, tendo em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis nisso. Não se ache o bichão, o mais inteligente, o melhor. Não mintam contra a verdade. Em contraste com pessoas perfeitas, Tiago, então, ele apresenta um indivíduo que tem a mente dividida. E ele desenvolve isso logo no primeiro capítulo, versículo 6 a 8, capítulo 4, versículo 8 também. Esse indivíduo que quer ser sábio, ele não pode ter uma mente dividida e ele não pode ser insensato. Uma pessoa com tal mente não pode discernir o que é certo ou errado e age de forma mentirosa, além de ser rápido em gloriar-se. Rápido. Inclusive, todos nós, somos convidados a andar por um caminho que às vezes pode parecer árduo, que às vezes pode parecer solitário, mas é o caminho que Jesus nos ensina e nos ordena andar. Não as praças dos fariseus em Mateus capítulo 5, capítulo 6. Devemos passar direto das praças dos fariseus. Devemos ir pelo caminho, pela estrada de Jericó. Prontos a servir, prontos a amar. Então, meus queridos, não tem como andar com Deus, não tem como ser sábio, não tem como atrair outras pessoas a Cristo se nós temos uma mente dividida. Os resultados da falsa sabedoria geram o oposto da humildade. Os leitores aqui de Tiago e nós também devem saber que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Tiago rebaixa esta falsa sabedoria à situação mais degradante. Primeiro, essa sabedoria ela é terrena, ou seja, ela não vem de Deus. É frágil, é limitada por estar manchada com a queda. Perceba, o andar com Deus lá no Éden, que era a comunhão que Deus tinha com o homem, foi quebrada, foi rompida, foi interrompida. E Deus então ele busca seus representantes. Enoque, para andar com Deus. Noé, os patriarcas, o povo deveria andar com Deus. Os profetas. Mas nenhum deles consegue andar em perfeição com Deus. Nenhum deles. E é interessante notar que Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14, ele faz um paralelo muito interessante entre o homem natural, que é o homem psíquicos, e o homem pneumáticos, que é o homem que é dominado pelo Espírito, que discerne as coisas espirituais. E é interessante esse contraste que Paulo faz. E aí nós precisamos avaliar mesmo. Se nós somos transformados, se nós já fomos transformados pelo Espírito Santo, se nós somos pneumáticos, precisamos andar de modo humilde, precisamos de andar em sabedoria com Deus. Essa sabedoria ela é terrena. Ela não é do alto, ela não é dos céus, ela não vem de Deus. Ela é frágil, ela é limitada. Mas não só terrena, ela é animal. Ela não é espiritual. Animal porque ela descreve o aspecto natural, inferior da humanidade. Ou seja, um comportamento que é direcionado pela carnalidade, pelos vícios e não pelas virtudes. Por fim, esta sabedoria que não vem de Deus, que é a conduta daquele que ainda não teve o seu andar com Deus restaurado, é demoníaca. Isso é muito pesado. Se a gente parar um pouquinho para pensar, a sabedoria a sabedoria demoníaca, a sabedoria animal, essa sabedoria que é terrena, ela é totalmente contrária à sabedoria de Deus. E me parece que na grande história, na metanarrativa da Bíblia, há sempre o reino de Deus, Deus salvando o seu povo, mas sempre há o reino das trevas, ou o reino deste mundo, que
que parece que vive, né, para atrapalhar os planos de Deus e o servo de Deus. A mesma estratégia que Satanás utilizou no Éden, a mesma sabedoria terrena, animal e demoníaca que ele usou no Éden, ele só moderniza. Ele só dá uma roupagem. E, infelizmente, há crentes que não é pneumáticos. Isso é meio que absurdo. É basicamente aquilo que o escritor aos Hebreus, capítulo 6, fala. Pessoas que experimentaram, pessoas que foram iluminadas, mas que caíram. Pessoas que não andaram com Deus. Queridos, assim a sabedoria falsa, em cada uma dessas maneiras, em cada uma dessas formas, é a exata antítese do tipo, né, de sabedoria que vem dos céus, que é celestial em sua natureza, que é espiritual em essência e é divina na origem. Quando mantemos atitudes por inveja e ambição egoísta, o resultado só pode ser confusão e toda espécie de males ou coisas ruins. A palavra confusão é outra forma de uma palavra que Tiago usa. E Tiago 3,8, ele utiliza para descrever uma pessoa que tem uma mente dividida, uma pessoa que tem uma mente confusa. A falsa sabedoria produz todo tipo de prática maligna. Por exemplo, não sei aqui quem já foi noveleiro, quem é noveleiro, né? Mas hoje em dia, até nos filmes da Marvel, nesses streams da vida, tem umas sabedorias meio bem demoníacas, né? Então, aquelas frases tipo, olha, seja feliz, o importante é você ser feliz. Isso não é a sabedoria que vem de Deus. Nós não somos o centro do mundo. O mundo não gira ao meu nem ao seu redor. Então, viva para agradar a Deus. Inclusive, Enoque, ele anda com Deus, e Deus toma Enoque para si, e essa quebra dessa narrativa que é quebrada abruptamente, ela fica sem resposta. Ué, por que essa quebra aconteceu? A resposta a gente vê em Hebreus capítulo 11, versículo 5. Quando o escritor aos Hebreus diz que Deus tomou Enoque para si porque Enoque agradara ao Senhor. Bem diferente da sabedoria terrena. Busque os seus próprios interesses. Seja feliz. Busque os seus próprios direitos. É isso. E às vezes a gente vê nas novelas, nos filmes, né? Às vezes a mulher é casada, o homem casado, aí o outro personagem fala, não, o importante é que você seja feliz. E a gente vê isso o tempo todo. Sabedoria demoníaca, satânica, terrena e animal, o tempo todo, nas esquinas, nas portas. É por isso que a sabedoria lá em Provérbios fala que está nas esquinas, gritando, para que alguém a ouça. Você tem ouvido a sabedoria que vem do alto, ou você tem ouvido a sabedoria que vem da terra, a sabedoria que é terrena? Por isso, meus queridos, se você quer ser sábio, se você quer andar com Deus, ao ponto de que outras pessoas também andem com Deus, você não pode ter e nem deve ter uma mente dividida. Você deve andar com mansidão e humildade, praticando a palavra de Deus. E também não deve ter uma mente dividida. Por fim, eu quero destacar uma terceira forma que nós devemos andar com Deus, para que outras pessoas sejam atraídas a andarem com Deus também, para que aquele andar que foi interrompido lá no Éden possa ser restaurado. E a terceira maneira para que isso aconteça é que você deve ser pacífico. Pacífico. Perceba o versículo, a partir do versículo 17. Interessante notar isso. Tiago ele começa falando assim, versículo 17. Ele introduz o parágrafo, ele começa falando o que não é sabedoria, isso é interessante. E ele agora vai passar a dizer o que é sabedoria. Ele vai dizer que a sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura. Depois ela é pacífica, ela é indulgente, ela é tratável, ela é plena de misericórdia, de bons frutos, imparcial, sem fingimento. E aí ele vai destacar mais uma vez uma outra característica, que é a paz
que ele já tinha destacado, pacífica, né? Ele fala, ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Tiago, então, ele começou falando o que sabedoria não é, para depois dizer o que é sabedoria. Sabedoria, a verdadeira sabedoria, ela não é terrena, ela não é animal, ela não é demoníaca. Inclusive, deixa eu só fazer um adendo aqui. Quando o Tiago fala agora, faz esse contraste em sabedoria que vem da terra, que é demoníaca, que é terrena, e a sabedoria que vem do alto, Tiago, ele não está aqui aderindo um platonismo. A ideia platônica, basicamente, é que o corpo, a matéria, ela é má, e que a alma está presa neste corpo, e um dia ela precisa ser liberta. Então, Tiago, ele não rejeita a matéria. Ele não está dizendo que a matéria é má. Inclusive, ele desenvolve uma boa teologia do corpo em sua carta. Ele não adere a um platonismo, mas ele adere à verdadeira sabedoria. Sabedoria que vem do alto. Tiago, então, ele vai destacar que a sabedoria verdadeira, assim como a fé verdadeira, é identificada pela qualidade da vida que produz. O sábio, ele é puro. Ou seja, atitudes de inocência e de irrepreensibilidade moral. E as outras 7 qualidades, ao meu ver, seguem como uma dimensão ampliada dessa pureza. Então, perceba que Tiago, ele arranja esses 3 grupos, e aqui Tiago, ele é um baita escritor, ele é um baita autor. Ele tem recursos bem legais. Olha só, eu acabei não trazendo o slide, mas Tiago, ele constrói esse parágrafo, e lembra, naquela época, nós não tínhamos as cópias, né? Você pegava um documento, você faz quantas cópias você quiser. Você leva o Kindle, você vê no computador, leva no seu celular. Não existia, não era assim naquela época. Então, fazer uma cópia era algo muito caro, não era tão simples e demorava um pouquinho. E não podia parar na mão de qualquer pessoa. Tá? Mas Tiago, quando ele escreve essa carta, obviamente ele escreveu no idioma grego, né? Ele usa 3 palavras aqui, e que foneticamente elas têm, ela tem o mesmo som. E ele utiliza esse recurso aqui, ao meu ver, para inculcar na cabeça dos irmãos, dos seus leitores, o que de fato é a sabedoria. Aquela sabedoria que vem do alto. Isso é muito interessante. Primeiro, ele arranja essas 7, né, essas outras, em 3 grupos. Primeiro, as 3 primeiras começam com uma mesma letra. Eu só vou ler para vocês, só para vocês entenderem foneticamente como ele arranjou. Por exemplo, a palavra pacífica, erenike. Começa com um sonzinho de E, né, na nossa língua. A outra é piekes, que é gentil, que é tratável, que é ensinável. Você é uma pessoa ensinável? Uma outra palavra, epiothes, que é compreensiva. Uma pessoa que é compreensiva. Todas elas começam com esse sonzinho de... no Nordeste fala E, acho que aqui em São Paulo vocês falam E, né? Mais fechado, né? Mas a ideia dele é fazer com que os irmãos, os seus leitores, gravem o que de fato é sabedoria lá do alto. E nós precisamos, agora nós temos a palavra escrita, né? Mas nós precisamos entender que estas outras é a ampliação da característica de pureza. Depois, Tiago, ele realça a característica de misericórdia, que ele define lá na sua própria carta, no capítulo 2, versículo 8 ao versículo 13. E os bons frutos subordinando a expressão cheia de. Então ele fala aqui, plena de misericórdia, a sabedoria, e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Essa sabedoria, ela é imparcial e ela é sincera. Ela é verdadeira. As 3 características, então, da sabedoria que vem do alto, queridos, são construídas com a intenção de se opor às características falsas, ou falsa, que é a inveja, que é o egoísmo, que é a ambição, que é guiada não pela sabedoria que vem do alto, não pela sabedoria que vem de Deus, não pelo homem pneumáticos, mas pela sabedoria que vem do mundo, da terra, é demoníaca. A inveja, o egoísmo, a ambição. Tiago, então, escreve esta carta, meus queridos,
de forma temática, prática, justamente para que os seus leitores, e nós também, claro que ele não pensava, nunca imaginaria que eu estaria lendo essa carta, mas a ideia dessa sabedoria antiga para essa vida pós-moderna é que a gente viva, tenhamos um compromisso com Deus e com Jesus, com o coração indiviso, um compromisso, uma devoção com o compromisso indiviso, o andar com Deus que foi restaurado em Cristo. E esse andar com Deus, sabiamente, agora deve atrair outras pessoas também a andar com Deus. Assim, a verdadeira sabedoria, ela traz paz à comunidade. Imagina se todo mundo aqui, se todos os crentes, se todas as igrejas de Ribeirão Preto, se todos os irmãos fossem assim, altamente sábios no falar, no agir, no pensar, nas motivações. As igrejas, todas elas gozariam de paz em meio à comunidade. Mas às vezes, meus queridos, falta-nos sabedoria no falar, no agir. Falta-nos humildade, falta a sabedoria que vem do alto. Isto está de acordo com a seção que se segue, que é guerras e contendas. Ele faz agora o contraste da paz entre as guerras e contendas. E ele vai só aprofundando a questão. Porque ele questiona agora, de onde é que vêm as guerras e as contendas? Senão do coração, do centro da sua vontade. Os conflitos dentro da sua família, no seu relacionamento com sua esposa, com seu esposo, na igreja, no seu trabalho, no grupo, quem é universitário, naquele bom e velho grupo que faz trabalho todo mundo juntos, né? De onde é que vêm as guerras e os conflitos entre países? Senão de um coração que ainda não experimentou a sabedoria que vem do alto. A sabedoria que vem do alto, ela é pacífica. Para que haja paz, é necessário haver sabedoria de todos. Isso dá trabalho. Isso dá muito trabalho. Isso significa que eu vou ter que me humilhar. Eu vou ter que ficar calado, mais do que falar. Desenvolver uma vida sábia na vida do meu cônjuge. Na vida de... Eu tenho um filho. Nossa, meu filho é muito pecador. Pequenininho, mas é muito pecador. É um verdadeiro filho de Adão mesmo. E eu tenho um grande dever de educar esse garoto para ser um homem sábio, um homem de Deus. Porque eu não quero que a futura esposa dele sofra com as tolices dele. Eu não quero que as pessoas que crescerão com ele sofram também por causa das tolices e insensatez dele. Eu não quero que ele sofra por causa das tolices e insensatez dele. Mas o meu desejo é que ele honre a Deus. Desenvolver um caráter no nosso cônjuge, nos nossos filhos, é trabalhoso. E é interessante que, gramaticalmente, é totalmente possível entender a paz aqui como mesmo uma promessa àqueles que são sábios. E esse fruto de justiça é esse que os pacificadores desenvolvem. Tiago vai falar disso em Tiago 1:20. Quero ler com vocês. Tiago 1:20 vai dizer: porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. O que então é esse fruto de justiça? Senão uma conduta que agrada a Deus. Queridos irmãos, eu quero confessar para vocês uma coisa. Eu não sei se ainda eu tenho coragem de dar aquele passo. Eu espero que daqui a alguns anos, espero que um dia eu consiga dar esse passo. Eu sinto-me numa tamanha responsabilidade de dar esse passo e não ser tão sábio ou inteligente como eu acho que eu sou. Por isso que Tiago nos faz pensar, ter uma autoconsciência, uma consciência adequada de nós mesmos, baseado nas Escrituras. Mas, voltando lá no início, né? Se todos nós estivéssemos numa fila agora, diante de tudo isso que nós ouvimos, de tudo isso que nós aprendemos hoje, se estivéssemos todos numa fila, um do lado do outro, começando pelo pastor da igreja, viu?
Rafael, e, né? Todos nós. Até chegar lá no final. E Tiago passasse. E ele falasse assim, ó. Quem é que está aqui é sábio e inteligente? Dê um passo à frente. E aí você responde agora para você mesmo. Você acha que você daria esse passo? Você acha que teria capacidade de dar esse passo? Eu espero que você consiga dar esse passo. Esse passo de sabedoria e de entendimento. E eu espero que por meio da minha conduta, aquele andar que foi interrompido por causa do pecado e que agora é restaurado em Cristo, possa atrair outras pessoas também a andarem com Deus. Por isso que o meu andar com Deus e a grande comissão tem tudo a ver. Tem uma música da IP Alpha que fala do outro lado da rua ou do outro lado do mundo. Acho que é mais ou menos assim a música, mas a ideia é essa. Falarei do teu amor. Só que entre o que você fala e o que você vive, há uma grande diferença. Por isso que nós somos chamados para falar e para viver, para andar com Deus de uma forma piedosa e sábia, humildemente, sem uma mente dividida e pacificamente com o próximo. Nesta noite, nós estamos sendo desafiados a fazer isso. Amanhã você vai para o seu contexto. Talvez alguns vão acordar, vão para o trabalho. Outros, não, acho que não para a escola, porque está de férias, né? Mas cada um vai para o seu contexto. E eu gostaria que, durante a semana, você se aprofundasse no estudo da carta a Tiago. Leia mesmo Tiago. Exaura, pega o texto, capítulo por capítulo, talvez versículo por versículo, e detona lá. Tenho certeza que você vai ser muito edificado. Mas o desafio é este, para amanhã, para essa semana, para os próximos anos, até Cristo voltar. Que Deus nos ajude a vivermos um compromisso, uma devoção a Deus com compromisso indiviso, sem partidarismo. E que o nosso andar com Deus, que foi restaurado em Cristo Jesus, possa atrair, constranger outras pessoas também a andarem com Deus. Eu gostaria de orar com você e por você neste momento. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado. Muito obrigado, Deus, por tua graça que nos salva, que nos salvou. Obrigado por tua graça que também nos educa, que nos ajuda a viver piedosamente no presente século. Obrigado, Senhor Deus, porque nesta noite a tua palavra foi exposta. Senhor Deus, que desafio é andar em sabedoria. Não qualquer sabedoria, não a sabedoria terrena, demoníaca e animal, mas uma sabedoria do alto que vem do Senhor. Obrigado, Deus, por tua palavra, por tua revelação, Deus, que chegou até nós, para que o conheçamos e prossigamos em conhecê-lo. Senhor Deus, eu rogo, Deus, o teu poder sobre cada um de nós. Que teu Santo Espírito ajude-nos a vivermos, andarmos com o Senhor. E à medida que vivemos com o Senhor, andando com o Senhor, também possamos atrair outras pessoas a andarem com o Senhor por meio do nosso exemplo. Ajuda-nos no nosso dia a dia, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho. Deus, ajuda-nos a sermos sábios, para que as pessoas vejam o Senhor e glorifiquem ao Pai. Muito obrigado, Senhor Deus. Eu te agradeço. No precioso nome do Senhor Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Amém.